Olá, pessoal. Meu nome é João Mendes, eu sou médico especialista em clínica médica e hoje eu estou aqui com a Joane Alves para a gente falar um pouquinho de doença pulmonar obstrutiva crônica, né, Jo? Isso, pessoal, meu nome é Joane, como o João falou, também sou especialista em clínica médica, e aqui vamos começar nessa sessão com o DPOC. Exatamente. Lembrando aí que a gente faz parte do TAD de clinicagem, vocês estão vendo aí a marquinha no canto inferior do slide. Pode passar o próximo aí, Jo. A estrutura da nossa conversa hoje a gente vai dividir primeiro no manejo ambulatorial da doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Como dar o diagnóstico, né? Quando a gente suspeita e como a gente faz a condução desses pacientes. E depois a gente pula lá para o pronto-socorro, lá no hospital, para falar um pouco das exacerbações que são tão características da DPOC. Bem, falando da definição, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica é definida dessa maneira pelo GOLD, né? Que é aquele documento anual que sai para falar um pouco de DPOC. Então, DPOC são sintomas respiratórios e limitação ao fluxo aéreo persistentes, isso é muito marcante, o persistente, tá? Que ocorre em consequência de anormalidades da via aérea ou dos alvéolos e que comumente é causado por exposições nocivas e influenciada por fatores do paciente. E aí tem aquele famoso, né, João? Um fator É, bem comum. que é o tabagismo, né? O tabagismo realmente é o fator mais associado. É quase impossível lembrar de DPOC e não lembrar de tabagismo, né? Mas eu queria marcar nessa definição algumas coisas. Primeiro, a questão de que são anormalidades da via aérea ou dos alvéolos. Isso difere muito a DPOC da asma. A asma não é uma doença que gosta de pegar alvéolo, já a DPOC pega o alvéolo e isso é responsável, em parte, pelas diferenças que a gente vê. Por exemplo, a gente não vê pessoas com asma precisando de oxigênio domiciliar, já pessoas com DPOC precisam. Por quê? Porque o alvéolo está acometido nessa doença. Beleza? Exato. Além de ser uma variação, é variável, né? A asma, diferente do Exato. DPOC. Que outra marcação. E a nossa concepção de DPOC vem mudando ao longo do tempo, e apesar do tabagismo e das exposições ambientais serem muito importantes, fatores do próprio paciente também estão envolvidos na gênese dessa doença. Uma coisa que mostrou isso para a gente foi esse trabalho publicado no New England, em que eles seguiram os pacientes por 22 anos, observando a trajetória da velocidade respiratória forçada, do fluxo respiratório forçado no primeiro segundo, que é uma medida aí de fluxo pulmonar. E o que a gente viu foi o seguinte: metade dos pacientes com DPOC, aproximadamente, descrevem uma trajetória muito parecida com o que a gente acha realmente que a gente tinha o paradigma anterior. São aquelas pessoas que atingem o desenvolvimento pulmonar bom, mas, por se exporem a algum fator de risco, acabam tendo um declínio muito rápido da VF1 e aí passam a apresentar sintomas. Porém, existe uma outra parte dos pacientes, tão importante quanto essa primeira que a gente comentou, que apesar de terem um declínio como da população habitual de VF1, mas eles nunca chegaram no pico de VF1 que eles deveriam chegar. E, apesar de terem uma perda não tão acelerada, eles partem de um VF1 mais baixo e, por isso, também evoluem com DPOC a longo prazo. Quem são essas pessoas? São os pacientes que não tiveram pré-natal na infância, uma cobertura vacinal ruim, tiveram infecções respiratórias nessa época e acabam sendo adultos ou idosos que têm um volume pulmonar menor. É o que você falou, né? Condições do paciente. E aí a gente vai para um quadro clínico, né? Que a gente tem que ter esse quadro para a gente poder suspeitar. Exato. Basicamente, você tem que suspeitar de DPOC, Jô, em todo paciente com mais de 40 anos e um dos seguintes sintomas, né, ou fatores. Dispneia crônica, em geral uma dispneia progressiva, mas que sempre está com o paciente. Tosse crônica, e aqui seja essa tosse com ou sem secreção, e o paciente que tem exposição a fatores de risco. O GOLD coloca que qualquer um desses fatores é suficiente para você pensar em DPOC e já considerar solicitar uma espirometria, que é o exame definidor. Mas realmente, sem a clínica, né, sem esses primeiros dois, é muito questionável se a gente tem que pedir espirometria para todo mundo só porque tem exposição a fatores de risco. Mas eu queria também marcar que DPOC é uma doença de pessoas mais velhas. Existe DPOC em pessoas mais novas? Existe. Mas, em geral, a gente considera após os 40 anos. Beleza? Tá, João. Então você já falou um pouco do diagnóstico. O que mais que a gente pode falar sobre isso? Bem, se você pensou, né, em DPOC,
cuidado para você não deixar passar aquele paciente que fala o seguinte: não, eu já tive 3 pneumonias no ano passado, venho para o hospital direto, eu preciso de antibiótico mais uma vez. Cuidado, porque esse relato de múltiplas pneumonias, às vezes o que a pessoa está querendo dizer é que ela teve múltiplas pioras respiratórias no último ano. Se foi pneumonia ou não, a gente que tem que levantar essa dúvida e indagar se de fato foi pneumonia ou, na verdade, esse paciente tem DPOC e está exacerbando e ninguém deu o diagnóstico de DPOC para ele. Beleza? Então, fica atento a isso. E lembre também que, se for pneumonia que esse paciente está tendo, você tem que pesquisar imunodeficiências e também DPOC, porque múltiplas infecções pulmonares é um fator de risco para desenvolver DPOC. Então, cuidado com esse relato, tá? Beleza. Aí chega essa parte realmente, né, da espirometria, que você já comentou. Exato. Pensou em DPOC, pessoal? Não tem muito o que falar. Você pode pedir outros exames e deve, né? Mas para confirmar a suspeita é com espirometria. Esse é o exame para o diagnóstico. É um exame que tem disponível em vários locais e é muito reproduzível. A gente vai usar uma relação que usa 2 medidas. Primeiro, o volume expiratório forçado no primeiro segundo, que é a VF1, e segundo, a capacidade vital forçada, que é a CVF. A gente vai fazer essa medida dessa relação VF1 sobre CVF após o broncodilatador. Marca isso, tá? Você vai dar o broncodilatador para o paciente e vai avaliar essa relação após a administração da medicação. Se for um valor menor do que 0,7, você atingiu um critério para a limitação do fluxo aéreo. Junto com o quadro clínico, o diagnóstico de DPOC está feito, certo? Se a gente for olhar na literatura, existe alguma controvérsia se tem que usar o valor fixo ou não. Mas para fins práticos, a gente usa esse valor de 0,7, porque esse foi o critério de inclusão em boa parte dos estudos de DPOC. Beleza. E tem esse manejo adicional, né? Para a gente sempre pensar nessas exposições desse paciente. A gente já falou do tabagismo, né? Que é o principal fator, pensando como fator ambiental, assim, dado a prevalência do uso, mas não só isso, né? Exato, Jô. A cessação do tabagismo ela é essencial no manejo do paciente com DPOC. Inclusive, isso aí muda a mortalidade, certo? Mas a gente também tem que lembrar de outros 2 pilares, que são a terapia farmacológica e a terapia não farmacológica. Reduzir exposições é muito importante, por isso está em primeiro lugar aí, mas tem esses outros 2 que podem garantir melhoria da qualidade de vida e, eventualmente, até melhorar um pouco de mortalidade, como é o caso do oxigênio. Agora vamos entrar na terapia farmacológica. Tá. Então vem esse quadro enorme, né, João, que a gente fica perdido na primeira vez que vê. Então, me ajuda a entender como é que eu vou classificar, entender o que é que esses grupos fazem de diferente. Beleza, Ju. Esse quadro é uma adaptação para o português aí do Gold, né? O que tem lá, certo? Mas é exatamente isso que tem lá. Então, a primeira coisa para a gente definir que medicação a gente vai fornecer para o paciente, a gente tem que estratificar, né? Qual é o grupo que o nosso paciente se encontra. E isso é definido em 2 eixos. Um eixo inicial, que é o eixo das exacerbações, certo? A gente vai dividir o paciente em exacerbador e o paciente que não é exacerbador. Quem é o paciente que a gente considera exacerbador? É aquele que teve todas as exacerbações no último ano ou que teve uma, mas essa precisou de hospitalização, ok? Esse paciente que exacerba, ele está em cima, ele é do grupo C ou D, e o que não exacerba, ele está embaixo, é do grupo A ou B. Agora, a gente também vai considerar a intensidade dos sintomas. E para graduar os sintomas de DPOC, a gente utiliza os questionários, que podem ser tanto o MMRC ou o CAT. Esses questionários estão amplamente aí disponíveis na internet. Mas, basicamente, se uma pessoa for pouco sintomática, tiver os scores baixos nos questionários, ela vai ser grupo C ou A, ao passo que, se ela tiver scores mais altos, ela vai ser um grupo B ou D, ok? Tá. Esse é o quadrante. Tá. E isso vai inferir diretamente no tratamento também, né? Exatamente. Um paciente que não exacerba e que tem poucos sintomas, esse paciente precisa apenas de um broncodilatador, aqui seja de curta ou de longa, não interessa muito, é só para quando ele tem sintoma, eventualmente, já que ele tem uns scores baixos de sintoma, ele poder utilizar. Já o paciente que não exacerba, mas ele é muito sintomático, esse sim precisa de um broncodilatador de ação longa. Aqui vai ser ou um beta de longa, um beta-agonista de longa ou um antimuscarínico de longa, tanto faz qualquer um dos 2, beleza? Agora, Beleza.
O paciente exacerbador muda um pouco. Aqui a gente quer diminuir a exacerbação e não só o controle de sintomas. Se o paciente for exacerbador, mas não tiver muitos sintomas, ou seja, o grupo C, o remédio que mais reduz sintomas, mais reduz exacerbação nesse caso é o antimuscarínico de longa. Por isso é a opção primeira, é ele aí. Já se for um paciente que tem muito sintoma, exacerba bastante, aqui a gente tem algumas opções. Se realmente o que pegar mais for exacerbação, você pode usar um antimuscarínico de longa e monoterapia. Se o paciente for muito sintomático, aqui o que você vai considerar é associar um beta de longa com um antimuscarínico de longa, pensando que esse paciente tem muitos sintomas. E se o paciente tem muita exacerbação e tem eosinofilia, né, o eosinófilos maior aí do que 300, pessoal, você pode considerar associar um beta de longa com o corticoide inalatório, porque os corticoides têm essa capacidade na DPOC de diminuir as exacerbações, ok? Ok. E é interessante, né, João, quanto difere do tratamento da asma, né, que a gente vai discutir depois. Bastante, bastante. Aqui é um outro raciocínio, né, Jô? Acho que Exato. isso é um erro comum, é achar que DPOC e asma são a mesma coisa. Na verdade, são doenças que, apesar de compartilharem algumas similaridades, têm bastantes diferenças. Beleza. Então, passando, vamos à parte não farmacológica, né? Que aqui o mais difícil é essa reabilitação pulmonar. Exato, Jô. A gente sabe que os pacientes precisam, né, especialmente os grupos B, C e D, mas é difícil, às vezes, fazer com que o paciente tenha uma reabilitação pulmonar adequada, que envolve um programa de exercícios assistido, orientação nutricional, educação do paciente para ele entender mais a própria doença, mas, de fato, isso aí é recomendado. E ainda de terapia não farmacológica, a gente precisa sublinhar aí a importância da oxigenoterapia domiciliar, porque essa sim é uma terapia que muda a mortalidade quando bem indicada. Tá. Então, se muda a mortalidade, a gente saber indicar adequadamente, né? Quais são esses critérios, João? Os critérios de oxigenoterapia domiciliar, Jô, são esses que a gente está vendo aí na tela, que é indicada nas seguintes situações. Ou o paciente tem uma hipoxemia importante, que seria uma PO2 menor do que 55, ou uma saturação de oxigênio melhor do que 88%, idealmente confirmado 2 vezes, ok, esses valores. Ou quando ele tem uma hipoxemia aí moderada, né, um PO2 entre 55 e 60, aí está 66, mas é 60, ou uma saturação de 88%, mas ele tem já evidências de repercussão dessa hipoxemia, como hipertensão pulmonar, um edema sugestivo de insuficiência cardíaca ou policitemia, um hematócrito maior do que 55%. Beleza. Então, aqui fica bem indicado e um paciente vai ter melhor desfecho clínico, né, com a oxigênio domiciliar. Exato. Muda a mortalidade. Só lembrar que você vai estular para ele ficar saturando entre 88 e 92, e esse paciente tem que ser reavaliado aí em 3 meses para ver se essa indicação de oxigenoterapia domiciliar se mantém. Porque alguns pacientes entram na indicação de oxigênio, mas saem, muitas vezes, num contexto de exacerbação. Beleza. E falando de exacerbação, né? Exatamente, show. A DPOC é uma doença que é conhecida por ter períodos de piora e melhora. A gente tem que saber muito bem lidar com esses períodos de piora, porque muitas vezes o paciente vai a óbito durante uma exacerbação. A definição de exacerbação ela é muito clara, é qualquer piora dos sintomas que precise de uma terapia adicional. Essa definição ela é mais ampla, propositadamente, para a gente não deixar passar exacerbações, que se a gente focar muito em um sintoma específico, a gente acaba ignorando algumas exacerbações que passaram, mas o principal sintoma de fato aqui é dispneia, mas considere também aumento do volume ou mudança da coloração do escarro, a tosse importante ou sibilância também podem ocorrer. Tá. E aí, João, tem uma certa, né, recorrência, ou tem essa duração, né, que a gente vai esperar de uma exacerbação no DPOC. Exato. É uma doença que dura aí 7 a 10 dias em geral, mas é importante saber que em algumas semanas, cerca de 20% dos pacientes não se recuperaram por completo. Então, às vezes existe uma recuperação mais lenta, mas o quadro ali mais sintomático, ele tem essa duração de 7 a 10 dias. E a primeira vez que o paciente exacerba é um marco na vida dele, porque, em geral, esses pacientes descrevem um destino de uma vez que eles exacerbaram, eles começam a exacerbar repetidas vezes,
e eles se tornam exacerbadores. É por isso que tem aquela divisão lá no GOLD que a gente acabou de ver. Tá. E aí vem esses dados que são importantes para a gente saber, né, nessa avaliação, que você já trouxe essas perguntas aqui, que é se mudou a coloração desse carro, se o VO2, se precisou aumentar, que às vezes é um dado mais assim, indireto, né? Se usou antibiótico recente, se está sonolento ou tem um sinal de flapping. O que é que isso vai ajudar a gente? Boa, Jô. Esses dados, a gente tem que fazer uma anamnese guiada por hipóteses, né? E que levem a gente a condutas. E essas informações, elas ajudam a gente a definir tratamento. Mudança de coloração do scar, a gente vai ver que é algo que influencia se a gente vai dar antibiótico para o paciente ou não. Então, por isso que essa pergunta tem que ser feita e esse dado precisa estar registrado. Se usa oxigênio e se precisar aumentar é importante, porque o paciente que usa oxigênio, ele é um paciente mais grave, existe uma tendência maior de internar esse paciente quando ele piora, e muitas vezes ele fala que não está tão ruim da dispneia, mas ele usava 1 litro e agora está com 3 litros. Então, precisa também procurar isso daí. Se o paciente usou antibiótico recente, também é uma informação importante, porque influencia na escolha do antibiótico. E essa sonolência e flap que então aí é porque, uma vez que eles estão presentes, você tem que desconfiar de hipercapnia, levando a carbonarcose, ok? Indicação, inclusive, de fazer uma gasometria no paciente. Tá. Então, seguindo, né, vamos falar dessa investigação. E aí, não é à toa que o primeiro tópico aqui é o raio-x, né? Exatamente, exatamente. Assim, é muito importante, pessoal, esses pacientes que têm DPOC, eles são pessoas mais velhas, em geral, pessoas que agregam comorbidades. Então, o leque de diagnósticos diferenciais na DPOC exacerbada, ele é bem extenso, certo? É praticamente impossível dar um diagnóstico de DPOC exacerbada sem uma radiografia. Por quê? Porque pneumonia parece muito DPOC, né? Só que são coisas diferentes. E isso é uma coisa que eu vejo muito comum, as pessoas confundirem a definição de pneumonia com a definição de DPOC exacerbado, tá? Pneumonia é a infecção aguda do parênquima pulmonar que tem uma imagem nova, então tem um infiltrado novo. A exacerbação da DPOC, como doença única, certo? Você não tem infiltrado novo. É uma piora sintomática sem um infiltrado. É claro que se uma pessoa tem DPOC e ela também está com pneumonia, ela vai piorar da DPOC. Mas eu não encaro aquilo como uma exacerbação primária da DPOC. Ela tem uma causa muito definida que foi a pneumonia dela. Ok? Então, o raio-x, ele serve, exato. E o raio-x ele serve justamente para fazer essa diferenciação. Tem infiltrado novo? Pneumonia. Não tem DPOC exacerbado. Ok? Já a gasometria funciona aí para a gente estimar a gravidade, né? Se o paciente já é um retentor, está piorando da retenção, isso tudo ajuda a gente. Se a hipoxemia está muito marcante, ou se tem outros sinais de piora, como acidose metabólica ou de condições associadas. E os outros exames, como eletrocardiograma, troponina e marcadores inflamatórios, eles devem ser solicitados dependendo da suspeita clínica. Mais uma vez, são pacientes que muitas vezes têm aquele combo, né? DPOC e insuficiência cardíaca, então muitas vezes vai entrar isso aí na avaliação. Beleza. E aí vem esse alerta, né? Esse alerta a gente vê com razoável frequência, né? Exatamente. Comum no dia a dia dos plantões de clínica médica. Demais, demais, assim. Por que vai ter um slide só para embolia pulmonar, pessoal? Porque a gente falou, né, que DPOC é uma piora DPOC exacerbada é uma piora dos sintomas respiratórios e a imagem é normal, né? A imagem não tem infiltrado novo. Mas quem é que faz a mesma coisa? Embolia pulmonar. Embolia pulmonar leva a uma piora dos sintomas respiratórios e não vai ter infiltrado novo, certo? Então pode parecer muito. E tem vários estudos com necrópsias de pessoas que morreram e a hipótese principal era DPOC exacerbado e que encontraram trombos grandes com possíveis causas de óbito desses pacientes. Então, cuidado, que embolia pulmonar pode simular uma exacerbação e você deve desconfiar especialmente dessa possibilidade quando o paciente tem uma exacerbação que tem muita hipoxemia e que não está melhorando, especialmente quando ele tem pouca tosse, pouca secreção, é a hipoxemia que predomina. Desconfie que esse paciente talvez não esteja tendo uma embolia pulmonar e aí você vai ter que solicitar uma angio-TC. Beleza. E aí vem a outra pergunta importante, né, na exacerbação, que é quando internar. Exato. Aqui é um pouco diferente da pneumonia, que tem um monte de score e tudo mais. Aqui vão ser mais umas indicações, mas lembre também considerar o seu julgamento clínico. Mas, basicamente, a gente tem 4 indicações aí. Se os sintomas são graves, é uma dispneia muito importante.
precisa de uma frequência respiratória muito alta, está desaturando a ponto que precisa de uma máscara de Venturi, né, uma máscara não reinalante, ou está com confusão mental, não tem como dar alta para esse paciente, né, pessoal? A internação hospitalar não tem dúvida. Uma hipercapnia importante também tem que ser valorizada. Se o paciente não estava retendo O2, não estava retendo CO2, e agora passou a reter, ou mesmo se ele retinha antes, e agora está com CO2 muito alto, mais do que 50, 60, não é seguro dar alta para essa pessoa, você tem que internar, beleza? Outra indicação é falha na terapia antibiótica inicial. Então, na terapia inicial, perdão, muitas vezes esse paciente chega muito sintomático, você faz a inalação, administra o corticoide, observe ele um pouco no pronto-socorro, e às vezes fica claro que ele melhora tão rápido que ele pode ir de alta. O contrário também é verdadeiro. Se você trata esse paciente inicialmente e ele não melhora nada, esse é um indicativo que esse paciente talvez precise de fato ficar internado, ok? E uma quarta indicação são novos achados no exame físico. Tem um edema que não tinha antes, o paciente está cianótico, não tem como dar alta também se você não tem uma hipótese que explica tudo, ainda mais porque os diagnósticos diferenciais desses sintomas são diagnósticos diferenciais graves. Beleza. E aí a gente vai chegando na terapia, né? Que é nesse tripé aí que você já trouxe pra gente. Exatamente. A gente já diagnosticou, fez aquela investigação, decidiu se internava ou não, agora vamos tratar, né? Começando aí, a gente tem esses 3 pilares, nós vamos começar com os broncodilatadores. Sobre os broncodilatadores, é para todo mundo aqui, não é para fechar a mão com o broncodilatador, pode usar, certo? Não precisa economizar, né? Não economize. Não tem estudo testando usar um de curta com um de longa, certo? Mas, em geral, no pronto-socorro, a gente usa os de curta e o Gold diz para a gente que a gente pode associar os de longa ao mesmo tempo também, o paciente, se ele já usar cronicamente, né? E lembrar que aqui vai entrar antimuscarínico e beta-agonista com o mesmo grau de recomendação, né? Diferente da asma, que o beta-agonista tem um papel mais evidente, aqui os dois estão aí lado a lado no manejo sintomático desses pacientes. Beleza. E aí vem para o corticóide agora. Exato, Jô, exato. Os corticoides super importantes, tá? São para quase todos os pacientes. Você só não vai fazer quando é uma exacerbação muito, muito, muito leve, que melhorou prontamente com a broncodilatação. Às vezes o paciente foi até manejado num cenário ali de atenção primária, de UBS. Excetuando esse caso mais simples, esse caso que o paciente está muito tranquilo, muito bem, você vai fazer corticoide sistêmico, não precisa ser EV, pode ser VO, absorção similar, e a ideia é fazer um ciclo curto. Já se advogou no passado ciclos longos, mas as evidências mostraram que o ciclo mais curto fornece o mesmo benefício. Então, prednisona, 40 mg por 5 a 7 dias, está de ótimo tamanho para esses pacientes. Beleza? Beleza. E por fim, né, o antibiótico, que aí acho que é onde se tem a maior dúvida aqui, né, no tratamento do DPOC. Jô, aqui é briga de foice, tá? Ninguém sabe muito bem, tem muita pesquisa, a gente está querendo procurar biomarcadores, né, que tentem indicar para a gente qual é o paciente que mais se beneficia desse antibiótico, mas, sendo pragmático aqui, o que o Gold recomenda para a gente? Ele recomenda que a gente faça antibiótico em 2 situações. A primeira situação é quando o paciente tem dispneia, aumento do volume da secreção e purulência da secreção, ou quando ele tem 2 desses 3 sintomas, sendo que um é a purulência. Então, tem esse critério sintomático. E tem um outro critério, é a segunda indicação, que é quando o paciente precisa de suporte ventilatório. E cuidado, esse suporte ventilatório pode ser invasivo ou não. Ou seja, precisou de VNI, ventilação não invasiva, ou precisou de intubação, está indicado antibiótico para esse paciente. Ok? Beleza. E aí, se o Gold, assim, se já existe uma discussão de se tem que fazer antibiótico ou não, qual antibiótico fazer, aí a briga é maior ainda, tá? Mas, basicamente, você vai depender muito do padrão microbiológico da sua localidade. Em geral, no ambulatório, a amoxicilina com clavulanato ou o macrolídeo vão muito bem, certo? Só toma cuidado se o paciente não é colonizado por pseudomonas, porque aí talvez é o caso de você coletar um escarro, coletar uma secreção ambulatorialmente mesmo e ver se não tem pseudomonas ali. Aí você teria que fazer algo que pegasse pseudomonas via oral, como, por exemplo, uma ciprofloxacina. Já no hospital,
a escolha, em geral, vai envolver ceftriaxone ou levofloxacino, e se você suspeita de pseudomonas, você colhe secreção e pode se iniciar algum que cubra, como, por exemplo, cefepime ou piperacilina tazobactam. Aqui, marcando mais uma vez aquele contraste, é diferente de pneumonia, terapia combinada, como na pneumonia, não tem tanto papel aqui, são coisas diferentes. Beleza. E aí chegamos na ventilação não invasiva, né? Que é uma estratégia legal, mas que tem que ser bem indicada, né, João? Exato. Aqui, vou dizer, viu, salva demais aquele paciente que você olha assim, se fosse uma outra doença, né? Nossa, esse aqui vai para o tubo, certeza. Mas DPOC tem uma característica de responder muito bem à VNI, certo? Então, essa intervenção, a gente não pode falar isso das outras, mas essa aqui, ela reduz mortalidade, ela reduz tempo de internação, ela reduz necessidade de intubação orotraqueal. Então, não tem dúvida que deve ser feito. E as indicações são as seguintes: paciente que tem acidose respiratória, e aqui um PCO2 maior do que 45 e um pH menor do que 7,35, dispneia grave com sinais de fadiga respiratória, um cenário até que em outras condições a gente opta direto por intubar, mas sabendo que DPOC responde muito bem, a gente tenta VNI também nesse cenário. E essa terceira indicação, que é uma indicação que tem um nível de evidência menor do que as duas primeiras, mas também pode ser tentado, que é aquele paciente que tem uma hipoxemia persistente, mesmo com o fornecimento de oxigênio suplementar, certo? Então, são essas três indicações, é uma intervenção muito boa. E informação importante a respeito do desmame: se o paciente já tolera ficar mais do que 4 horas fora da ventilação não invasiva, você já pode suspender a ventilação invasiva, não tem necessidade de ficar fazendo desmame aí com o dispositivo, ok? Essa dica é muito boa, é uma dica para a vida, né? Para o dia a dia. Exatamente. Chegamos ao fim? Chegamos ao fim aí, né? Repassamos aí o DPOC de uma maneira bem objetiva. Só marcar no ambulatório de desconfiar em pessoas com mais do que 40 anos, dispneia toxicrônica ou fatores de risco. Pensou em DPOC, espirometria para dar o diagnóstico VF1 sobre CVF menor do que 0,7, ok? O tratamento depende da classificação, que considera exacerbações no eixo X e sintomas, exacerbações no eixo Y e sintomas no eixo X, né? A gente vai colocar aquele nosso quadrante e aí vai indicar o tratamento. Lembrar também das indicações de oxigenoterapia domiciliar e da cessação do tabagismo. Se o paciente exacerbou, lembre-se dos diagnósticos diferenciais, sempre vai entrar em uma radiografia e muitas vezes uma gasometria. Cuidado com o TEP, esse diagnóstico capcioso aí para a gente. E na hora de tratar, lembra dos 3 pilares: broncodilatador, corticoide e antibiótico, e a VNI, que é a intervenção que reduz mortalidade se o paciente tiver indicação. Beleza? Beleza. Fechou? Sigam a gente nas nossas redes sociais, né? Nosso @ de clinicagem no Instagram. Não esqueça do nosso Spotify, tem também Twitter e vídeos no YouTube. Exatamente. Valeu, pessoal. Obrigado, um abraço. Valeu. Aí. Tá aberto aí se quiserem mandar dúvidas também pelos nossos canais. Valeu. Curte, compartilha, todas aquelas coisas de YouTube que a gente não sabe nada. Aqui, o sininho aqui, como é que é? Exato, tem um sino. Isso, marca aí, é isso.